Sejam bem-vindos a mais um Pode Com Ela. Eu sou a Maria Antônia e gostaria de convidar a vocês a seguir nossas redes sociais e se inscrever em nosso canal no YouTube para não perder nenhuma entrevista. No Pode Com Ela de hoje, iremos receber uma pessoa muito especial e com uma história inspiradora. Seja bem-vindo, Antônio Marcos. Fico muito feliz em recebê-lo no nosso Pode Com Ela. Eu agradeço o privilégio de estar aqui nesse espaço. Obrigado. Vamos começar então. Qual é o seu nome completo e o que você faz? Antônio Marcos Martins Manweiler, eu ocupo um cargo no Ministério Público Federal. O nome é Procurador da República. Poderia ser mais simples se fosse promotor de justiça federal, que é o equivalente. Existe o promotor de justiça na área estadual e na área federal é procurador da República, Sim. né? Não há essa facilitação aí, o nome é diferente, mas é isso. Entendi. E antes da sua atual profissão, já atuou em algum outros lugares? Já trabalhou em alguns outros lugares? Na década de 90, nós tínhamos um empreendimento. Morávamos em Rondônia e tínhamos um empreendimento. E aí, por N razões, não foi em frente e eu comecei a estudar para concurso público. E aí eu trabalhei na Justiça Federal do ano de 97 até 2012. E aí, em 2012, eu entrei no Ministério Público Federal. Entendi. E o que o senhor recorda dessas profissões que o senhor passou, desse tempo assim trabalhando sem ser hoje? Olha, eu prestei o serviço militar em Rondônia em 1989, 88 e 89, e aí eu fui para o empreendimento da família, né? E aí, hoje eu trabalho no serviço público e às vezes quem sempre esteve no serviço público, às vezes pela atuação, pela função que exerce, eu digo, vou usar essa palavra, talvez não tenha tanta sensibilidade às vezes. Eu já estive do outro lado, né? Eu tenho uma noção da dificuldade que é empreender no nosso país, que é manter um empreendimento, que é gerar oportunidade de empregos, que é gerar renda, que é pagar impostos, que é controlar tudo isso. Então, eu considero isso valioso, né? Então, eu tenho essa percepção. Embora eu já esteja aí, eu entrei em 97 no serviço público, em vias de indo para completar 30 anos, né? 28 anos fez esse ano, mas eu acho importante ter agregado esse conhecimento da iniciativa privada. Entendi. E o senhor fez faculdade? Sim, eu depois da época da experiência com o empreendimento, né? O empreendimento chegou a uma altura que não foi possível continuar. E aí eu lembrei de alguns conselhos que eu recebi lá na infância nem tanto, na adolescência, no início da juventude, de que o estudo é um excelente caminho. E eu venho de uma origem bastante humilde, né? Não tinha herança, não tive herança nenhuma, então eu tinha que estudar mesmo. E aí, nessa época, eu comecei a estudar. A época que eu comecei a estudar para concurso público, também para faculdade, eu fiz Direito na Federal de Rondônia. Nossa, e qual foi, tipo, a dificuldade que o senhor enfrentou nessa jornada aí, né? É, bastante, né? Estudar não é fácil. Não. Não é fácil. É assim, quando você tem um diploma, né? Há um leque de oportunidades que aparecem, né? Eu sou da área jurídica, eu gosto muito da área do direito. Ainda oferece muitas oportunidades, né? Mas é bastante difícil. Por quê? Porque eu não assim me dediquei o quanto deveria quando eu estava fazendo, por exemplo, segundo grau, né? Então, aí lá na frente eu senti várias carências, então eu tive que arrumar material para tentar resgatar, na verdade, tentar agregar conhecimentos que faltaram, né? Que eu Sim. não tinha condições de ser aprovado. Então, realmente foi uma época bastante difícil, né? Que eu adquiri o hábito de acordar de madrugada para estudar, né? Porque eu casado,
família, e então eu tinha que arrumar o tempo, né? A desculpa de que eu não tenho tempo, você pode até dar se quiser, mas ela quase sempre não é verdadeira. A gente arruma tempo, Uhum. né? Como diz uma música antiga, quem sabe quem que é, vou lembrar a letra exatamente, vou lembrar depois, mas o fato é que é o seguinte: nós temos a oportunidade de criar as oportunidades. Sim. Você pode se esconder atrás de rotinas e falar que não tem tempo, ou você pode encarar e ir atrás. Eu, graças a Deus, eu resolvi encarar os leões da vida. Sim. O senhor falou uma coisa que é muito verdade. A gente, quando eu falo assim, se você quer aquilo, você dá um jeito pra conseguir. Se você necessita daquilo, você vai se desvirar, sabe? Dobrar em 30. Mas você vai fazer aquilo acontecer. Então, assim, quando você quer, mas não tem coragem, a gente inventa desculpas, né? Então, Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É isso. Ficar de braços cruzados, as coisas não vão acontecer. Então, assim, sim. você assume uma postura omissa, aí é com cada um, né? As pessoas são donas, né, da própria história. Uhum, Mas depois ela vai se reencontrar com o quê? Com o que ela poderia ter sido e não foi. exato. Paciência, né? Mas é isso. A verdade é que a gente tem que ter coragem de reconhecer que você tem carências, no meu caso, de estudos mesmo, de conhecimentos que eu já deveria dominar e pelo estudo relapso lá de trás eu não possuía, e correr atrás, né? E estudar, e é isso, a gente consegue, com a graça de Deus. Com certeza a gente consegue. E o senhor falou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi em questão do estudo. O estudo é extremamente essencial na nossa vida. Eu falo assim, poucos que têm a sorte, digamos, cabeça, né? Vamos colocar assim, de pular o estudo e conseguir um trabalho bom, talvez formar, levantar uma empresa, né? Então, assim, quem tem estudo, isso é demorado. O estudo mas na frente é valioso, ele serve para muita coisa, né? Maria Antônia, quando eu estive em Rondônia, lá na Justiça Federal, eu entrei em 97 como técnico judiciário, Uhum, cargo de nível médio, né? E depois eu assumi como oficial de justiça, depois de algum tempo. Eu passei no concurso de oficial de justiça, e aí durante 9 anos, eu fui oficial de justiça. E eu interagia com muitas pessoas, é um trabalho que eu gostava muito de fazer. E certa vez eu interagi com uma das pessoas que foi um dos maiores empresários do estado de Rondônia, possivelmente a região norte do país, mas ele perdeu tudo que ele tinha. E ele era uma pessoa, assim, sem estudo, né? Ele era uma pessoa realmente em nível analfabeto ou semi-analfabeto. Então, você pode até conseguir as coisas, mas você vai ter muita dificuldade para administrar isso, para cuidar disso, levar as coisas dele, né? Então, na verdade, o estudo, ele, humanamente falando, a grande saída do ser humano é o estudo. O estudo uhum, liberta, né? Você estudar, liberta. conhecer, você saber. Uma pessoa que sabe é uma pessoa que você tem muita dificuldade para convencer ela com argumentos rasos, quando a pessoa sabe, né? Então, Sim. o estudo, a leitura é algo maravilhoso. É essencial, não é? E hoje em dia, eu falo que tá muito difícil os jovens quererem estudar, né? E eles deveriam saber, e foi até importante eu falar, porque eles deveriam saber o quão valioso é, né? E hoje em dia, muitos não querem. Acho que não é preciso, né? Então, Maria Antônia, porque o que, que a gente vê? Há casos de pessoas que começam os famosos influencers aí, né? Uhum. YouTubers da vida, né? E a pessoa, de repente, de diversas facetas, ela começa a fazer uma veia humorística, ou não sei, ou outros conteúdos, e às vezes a pessoa começa a ganhar com isso. E há Uhum. pessoas que acham que por haver pessoas que conseguem o progresso assim de ganho, não precisa estudar. Só Uhum. que o estudo ele sempre tem um espaço cativo, deve ter um espaço cativo, ainda que você desenvolva em outras áreas, Sim. né? Sempre o pessoal costuma dizer assim, não, se a pessoa tem um talento para esporte, por exemplo, né? Uhum. Isso aí é uma cultura bem rasa, dizer assim, não, se
a pessoa é boa no futebol, pronto, você tem jogadores aí que fizeram sucesso, ganharam muitos, mas isso é a minoria da minoria da minoria. E é muito bom quando você pega uma pessoa que ela tem o talento para algo, mas ela estuda, ou seja, na verdade ela expande a vida dela. Uhum. Quando a pessoa só pensa naquilo, ela funila e pode não ter o grau de desenvolvimento que ela imaginava. Uhum, exatamente. Hoje em dia, o ramo da internet tá muito grande, né? Então, foi assim, eu acredito que foi depois da pandemia. Tudo se expandiu, né, nas redes sociais. Então, um vídeo que você grava, é uma foto que você publica, tudo repercute, né? E a pessoa, a partir do momento que ela começa a ganhar dinheiro com isso, ela esquece que tem faculdade, que tem que se formar, que tem que seguir um rumo, porque não é sempre, o futuro na internet é incerteiro, né? Então, hoje você pode estar lá em cima, amanhã não pode estar lá embaixo, entendeu? Então, assim, é difícil mesmo e os jovens de hoje deveriam saber que nem tudo é rede social, né? Porque, como eu disse, é algo incerteiro. E o que é algo melhor do que o estudo, né? Você ter uma profissão, você ser ali ciente daquilo que você estuda, trabalha, isso é essencial e importantíssimo, Com né? certeza. Há muitos vídeos que são bonitos de se ver. A pessoa, ela, por exemplo, ela faz um ato de caridade, ela para no sinal e ela dá uma cesta básica para a pessoa que está ali, ela compra as rosas da pessoa que está vendendo, ela compra todas as paçoquinhas da pessoa, todas as balas, e ela paga assim, vale R$ 30, ela dá R$ 500, R$ 800 e coloca aquela música de fundo bonita. É emocionante ver isso e é inspirador realmente. Só que aí o que acontece, Maria Antônia, eu não sou da área, mas há uma noção pela prática a gente tem, a pessoa publica aquele vídeo e aí ela bomba, começa a dar até milhões de visualizações. E aí a pessoa, ela entra num ritmo, Maria Antônia, que ela começa a criar situações. Ela Uhum, começa a fabricar situações para manter, porque na verdade, para você se manter no topo das mídias sociais, você tem que ter constantes conteúdos, muitas visualizações, muitos compartilhamentos. Então, as primeiras oportunidades, vamos colocar assim, elas foram é, naturais. Depois de uma uhum. certa altura, elas começam a ser artificiais, ser fabricadas. Isso é horrível. Ou seja, Péssimo. porque olha só, eu acho legal você parar e doar algo para a pessoa, mas o ideal, na verdade, é que a gente faça o bem e não fique preocupando em gravar. A partir do Uhum, momento que a pessoa começa a gravar e tal, aí eu já fico assim, né? Então, infelizmente, e isso inspira muitas pessoas, sendo uhum. que o que deveria inspirar é fazer o bem e não Exato. ganhar em cima disso, né? Exato. Aproveita, né, de toda a situação. Faz o bem? Faz, mas o celular tá ali gravando, não é? Não é fácil, gente. E deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Quais são os obstáculos enfrentados na sua área? Olha, o Ministério Público ele exerce um papel é, de, de muitos confrontos. Uhum, Então, por exemplo, na área criminal, o Ministério Público ele processa as pessoas que violam a lei. Então, por exemplo, na minha área de atuação, o tráfico internacional de drogas é uma área que o Ministério Público Federal atua. uhum, Então, a pessoa foi flagrada trazendo drogas para o Brasil, de um país, de qualquer outro país que seja. É algo que vai para a nossa área de atribuição. A pedofilia, esses crimes, né, contra a sexualidade de menores via internet, que tem propagação para se espalhar pelo mundo todo. Então, o que acontece? O nosso papel, muitas vezes, ele causa confrontos, ele causa desconforto nas pessoas, e há pessoas que não gostam, claro, ninguém gosta de ser processado, é óbvio, né? Mas é o papel, se a pessoa está violando a lei, uma outra área muito sensível que a gente atua também na área ambiental, quem comete danos ambientais é o Ministério Público também, não é só o Ministério Público nessa área, mas o Ministério Público tem uma ação muito forte em relação a isso. Então, às vezes, por exemplo, o Ministério Público vai atuar diante de um dano ambiental muito significativo.
E se o dano ambiental é muito significativo, provavelmente quem ocasionou ele é um grande empreendimento, é uma mega empresa, né? Então não é fácil, né? Aí você vai entrar num embate com grupos econômicos grandes. Então é um papel, às vezes, que é meio inglório, né? Às vezes a gente não é muito bem visto por algumas pessoas e alguns setores por isso. Entendi. É, não é fácil, né? Você tá fazendo bem de um lado, aí pra quem tá cometendo, né? É uma ameaça, digamos assim, não é? Então, uma vez eu ia chegando numa escola para fazer uma palestra lá e a pessoa abordou e falou: "O senhor é de onde mesmo?" Afinal de contas? Eu falei: "Eu sou do Ministério Público." Aí ela falou assim: "Ah, aquelas pessoas que gostam de colocar os outros na prisão, né?" Eu falei: "Olha, isso pode ser visto de outra forma." Aí ela falou: "Como?" Aí eu falei: "Olha, um dos tipos de crimes que nós processamos e nós combatemos é, por exemplo, a exploração infantil de crianças, é a pedofilia. Então, assim, não é chocante falar, coloca a pessoa na prisão, porque a prisão é horrível. O sistema prisional brasileiro é horrível. Só que veja, há pessoas que cometem um dano tão grande na sociedade que, pelo menos temporariamente, eles têm que sair de circulação. Porque, olha só, você pega, por exemplo, um estrangeiro que entra no país. Às vezes a pessoa vem trazendo muita droga, às vezes nem tanto. Então, essa é uma pessoa que simplesmente se pega e solta ela imediatamente, você nunca mais vai encontrar ela. Então, para você pelo menos tentar aplicar a lei, que ela cometeu um crime e ela receber a resposta que a lei demanda contra esse tipo de conduta, ela fica muitas vezes um tempo preso. Eu não tenho alegria nenhuma, eu não comemoro. Às vezes eu manifesto para manter a prisão de uma pessoa, é mantida. Eu ficaria muito mais alegre se eu não precisasse pedir isso. Mas é aquele ditado, às vezes, é um mal necessário. Uhum, exato. E aí, querendo ou não, infringiu a lei, tem que pagar pelo que fez, não é? Então não é fácil, né? É difícil tanto para um lado, né, quanto para o outro também, que ele deve também saber que tá cometendo um crime, né? Então, nessa questão dos tráficos, especialmente de drogas, a gente se depara com umas situações muito dramáticas. Por vezes você pega pessoas que vêm, por exemplo, da Bolívia. Você vê de forma muito clara que a situação da pessoa é uma situação de penúria. E quando a pessoa começa a falar onde ela mora, sabe, você vê que é uma pobreza extrema. Mas Maria Antônia, ela sabe o que ela está fazendo. Exato. Então, ela, assim, embora a gente fique penalizado, há casos em que, como a quantia não é tão grande, na audiência de custódia a pessoa é solta. Uhum. E eu peguei um caso que não tem muito tempo, que depois de alguns meses ela foi presa novamente. Então, assim, isso demonstra o quê? Que Não aprendeu com o erro, né? isso, exatamente. Porque assim, quando você fala em processo penal, é algo pesado. Os doutrinadores costumam dizer que o processo penal, o direito penal é o braço mais pesado do Estado, porque ele mexe com o quê? Com a liberdade humana. Sim. Olha, depois da liberdade é só a vida que é mais preciosa. Não tem patrimônio, não tem nada. Nossa liberdade é muito valiosa. Né? Então, você segregar uma pessoa é algo muito dramático, realmente. Né? Mas são, assim, os equilíbrios. Né? Ou seja, se uma pessoa está cometendo, porque você já parou para pensar o quão graves são os danos que a droga tem causado na nossa sociedade? Muito. Famílias desestruturadas, Sim. famílias destroçadas, vidas acabadas, né? Então, não é o que deva se ver com romantismo, né? Com toda certeza. Não é fácil. É como a gente acabou de dizer, né? Ele sabe que tá fazendo errado e mesmo assim tem outros, eu falo assim que tem muitos caminhos. É só que é a nossa opção, a nossa escolha, né? É assim, eu falo que a gente tem que ir pro caminho que a gente vai se dar bem. Ah, mas eu quero ir pro caminho mais fácil, que isso e aquilo. Mas será que o caminho mais fácil é o correto, né? Isso é algo a se pensar mesmo. Exato. O caminho correto nem sempre é o mais fácil, né? Sim. E assim, Maria Antônia, eu tenho uma linha muito clara comigo, e não é porque eu estou participando aqui que eu estou falando isso. Eu acho que quem comete crimes não deixa de ser uma pessoa por isso. Uhum. Então, é uma linha que eu sempre tenho de respeitar. Ou seja,
não sou daquela linha, porque tem algumas pessoas que falam, não, que comete crime, com aquela palavra que começa com V, tal, e distrata a pessoa. Eu penso que não, porque assim, como eu disse a você, há pessoas que poderiam trabalhar, mas elas vão cometer o crime impulsionado pela pobreza, pela carência. Não justifica, não justifica. Ela sabe o que está fazendo, mas ela não deixou de ser humano. Então, Exato. assim, e a minha concepção é assim, ó, o fato da pessoa estar sentada no banco dos réus já demonstra a situação miserável que ela se encontra. Não precisa você querer colocar o pescoço colocar o pé no pescoço dela e apertar mais ainda. Né? Então é o equilíbrio, ou seja, um extremo é você falar, não, deixa pra lá, coitadinho. Não, o outro é você, não, tem que acabar com isso. Não, são seres humanos. Sim. Ou seja, não há diferença entre eu, ontologicamente falando, como ser humano, e essa pessoa. Ela cometeu um erro e deve pagar por isso. E se eu cometer um erro, eu tenho que pagar por isso também. Sim, com toda certeza. E eu tava vendo esses dias na internet um garoto, eu acho que no exterior, e ele tava andando de carro, estava embriagado de madrugada e acabou matando uma família. Né? Não sei se era de madrugada, acho que era de finalzinho da tarde, assim. E ele tava em alta velocidade, matou a família, o pai, a mãe e a menininha, eu acho, e a filha. Ele pegou 40 anos de prisão, né? Então, assim, foi algo que foi bem difícil, né? E ele, eu acho que tinha 19, 20 anos. Eu falo assim, gente, a pessoa sabe o que tá fazendo da vida pra cometer um erro desse. É algo que, né, todo mundo já diz. Se beber, não dirija. Por quê? Porque corre risco, né? Sim. E aí, acabou com uma família e acabou com a própria vida. Porque aí, vamos por aí que ele fique 30, 40 anos ali, ele perdeu a fase inteira, né? Que é aquela fase de construir como eu posso dizer, vamos dizer assim, Uma uma carreira, empresa, né? exato. Consolidar, né, Uhum, a sua vida profissional. isso. Então, Maria Antônia, olha só, tem um paralelo negativo na minha visão e eu acho que na visão de qualquer uma pessoa minimamente é, racional. Houve um caso aqui em São Paulo de um motorista de um Porsche Uhum, que ficou bem falado aí, ele, numa velocidade altíssima, ele bateu em um veículo em uhum. que a pessoa que conduzia era um Uber, ele estava trabalhando de Uber, e essa pessoa morreu. Ele bateu por trás no carro, essa pessoa morreu. E olha, houve acho que 3 ou 4 pedidos de manutenção da prisão que não foi mantido. Então, assim, aí a pessoa pode falar, e volta aquela questão, é que você gosta de. Não, é horrível a prisão. Mas veja o mal que essa pessoa cometeu, era um cidadão lutando, tentando ganhar um dinheiro para a manutenção da família. Sim. E a pessoa vem embriagada. E depois foram divulgados vídeos, ele estava bem, como se diria no popular, desculpa, bem chapado. Né? Uhum, Então, assim, é claro que a família dele não quer que prenda, é o filho e tal, óbvio. mas olha o mal que ele cometeu. Então, assim, não tem como você ver com romantismo esse tipo de coisa. E aí o Exato. Ministério Público, Maria Antônia, ele procura ter uma certa postura firme quanto a isso, né? Não é maldade, né? É o equilíbrio da vida, né? Uhum, exato. E querendo ou não, não foi só a vida dele que, ai, meu Deus, agora eu vou ser preso, perdi minha vida. E é aquela pessoa que não vai ter nem a chance de recomeçar e de viver, E os né? familiares, o Família, dano que né? isso causa. Demais. Eu falo que a justiça tem que ser feita, assim como a gente tem que olhar com os olhos de que são outro ser humano também, é outro ser humano ali que também está sendo julgado, mas o negócio é aquilo que ele fez, né? E se ele matou uma pessoa? E aí? Ele tem a chance de recomeçar depois que sair dali. E a pessoa, né? Ah, ele vai perder 20 anos, 30 anos da vida dele e o outro que perdeu tudo. Tudo. Exato. É muito sério, né? Muito. E tem que saber mesmo aquilo que vai fazer e o como vai fazer também, né? Então, assim, tem coisas que a gente consegue evitar, não é? Eu acho que quase tudo nessa vida Então, consegue se aí, evitar. como eu disse a você, é muito comum nessas audiências de pessoas estrangeiras, pessoas chorarem e tal. Aí alguém pode falar, poxa, mas essa pessoa aí, ó, do Ministério Público parece que tem coração de pedra. Não, eu fico extremamente Sim. sensibilizado. Só que assim, a pessoa está chorando na hora errada, né? Ela deveria ter refletido antes, né? E não ter Uhum. entrado Exato. nessa inaudita
inaudita, não, inaudita é algo positivo, nessa quase, digamos, maldita, desculpa lá, pesada aventura, né, para ganhar um dinheiro a mais, né? Então, é, a hora de pensar é antes. Depois que Sim. você comete, Aí já é tarde, né, como pra diria os antigos, chorar. depois do leite derramado, né? Exato. Aí é difícil, né? Porque é como a gente disse, a pessoa sabia o que estava fazendo. Aquilo era o certo? Não. Então, e ela também sabia das consequências. Eu gosto de ver bastante vídeos na internet, que é aquele que os policiais param ônibus, né, essas coisas. E eu acho impressionante como eles já têm o ponto certo, né? Aí a pessoa, ai, essa droga não é minha. Mas por que então topou levar? Não é? É difícil. A pessoa tem a escolha e escolhe o errado ainda. Positivo. E aí, assim, é claro que a gente, como ser humano, fica sensibilizado, né? Fica. Se você pensar, por exemplo, pela mãe que está vendo o filho ser preso, você, acho que não existe martírio maior, porque o sentimento de uma mãe é incomparável, não se compara com o pai. Eu sou pai, mas eu sei que mãe tem uma relação diferente com a Sim. sua cria, né? Desculpa, né? Mas veja, e o mal que a pessoa cometeu? Então, assim, não é possível você banalizar. Ou Uhum. seja, nós não podemos, porque aí vem uma questão, Maria Antônia. Quem está dirigindo um Porsche geralmente faz parte de uma camada alta da sociedade. Uhum. Então a gente fica mais sensibilizado. Por quê? Porque ele está na camada alta e a pessoa que ele matou, não, era uma pessoa que dirigia um Uber, né? Ou seja, então está na camada mais de baixo e aí a gente. Será que é correto fazer isso? Claro que não. São vidas. São. Vidas são valiosas sempre. Exato, com toda certeza. Independente da classe social, né? E, infelizmente, muitas das vezes acontece da pessoa que nem, por exemplo, nesse caso que eu estava vendo, acompanhando, acho que foi na Alemanha ou nos Estados Unidos, eu não me lembro bem, mas um monte de gente nos comentários, ai, tadinho dele, ele é tão bonito. Gente, cadê o senso, digamos assim, né? Não é questão de beleza, de situação econômica, financeira, né? O negócio é o que ele cometeu. Se foi errado, vai ter que pagar. Não tem essa, né? Com É, certeza. não é fácil. É, tem um fato acontecido lá no final da década de 90, uma pessoa ficou conhecida como maníaco do parque. Uma pessoa que violou mulheres e maltratou e matou mulheres ali em São Paulo, uma coisa horrível, horrível. E ele acabou sendo descoberto por alguns detalhes de investigação, foi preso. E eu estava lendo a reportagem, ele recebia cartas. Muitas cartas de pessoas, de mulheres extremamente interessadas nele, né? Então, assim, o ser humano, né? Ou seja, não deveria ser visto com romantismo. Já pensou quantas vidas ele acabou com vida? Porque, assim, uma pessoa que tira a vida de outra, Maria Antônia, ele acaba com a vida diretamente e indiretamente com várias outras. É um Uhum. mal que se propaga de uma maneira desastrosa. Com toda certeza. Ela, além de acabar com aquela vida, acaba dos familiares, dos pais, né? É E, muito sério. e veja que é uma situação mais impactante, porque nós morremos, o ser humano morre, claro, mas uma coisa é a pessoa morrer de um acidente, né? Nós tivemos essa tragédia com esse avião que caiu agora esses dias atrás em Vinhedo, as doenças da vida, mas você vê que é um ato bárbaro esse exemplo que eu dei, ou seja, foi uma pessoa que resolveu tirar a vida de outra, ou seja, é uma dor assim que não dá para medir, né? Tremenda, né? Não é fácil. E qual a rotina? O senhor, assim, no dia a dia, trabalhando, como que funciona? Olha, nós tínhamos uma rotina antes da pandemia e mudou Uhum, muito, né? Você falou aí, demais. a pandemia ela foi um divisor de águas em muitos aspectos na sociedade, né? Uhum, Eu não sou entendido na área de tecnologia, mas eu já ouvi pessoas dizendo que com o advento, né, com a ocorrência da pandemia, a humanidade foi empurrada para uma fase que talvez ela chegasse em 15 ou 20 anos, talvez. uhum, Então, a realidade da virtualização ela ficou muito presente. Então, por exemplo, hoje é comum o teletrabalho. uhum. Então, no geral, as equipes são divididas. Então, trabalha-se um período da semana e outro período faz home office, né? Então, mudou muito. E a gente não vê mais papéis Verdade. procuradoria, né? No caso lá é procuradoria onde eu trabalho.
onde o promotor de justiça trabalha, é a promotoria, mas acaba sendo sinônimo, né? Então, antigamente eram carrinhos lotados, os carros iam e vinham lotados de processo, que não existe mais isso. Então, assim, você chega nas repartições, você não vê mais aquele monte de papel. Então, mudou muito por isso, né? E Sim. a gente, eu participo de audiências e por isso, esse avançar da tecnologia abrupto que houve, eu faço audiência lá com Cuiabá, por exemplo, eu faço audiência lá com Rondonópolis, eu faço audiência no Amapá, eu faço audiência em Manaus, né? Ou da Procuradoria, ou da minha casa mesmo, porque o que aconteceu? Nós fomos obrigados a melhorar os nossos sistemas de internet caseiros, Uhum. porque na época da pandemia a gente não ia na Procuradoria, a gente passou acho que meses. Por quê? Porque havia uma restrição muito grande, né? A Sim. movimentações, né? A questão da possibilidade de transmissão e tal. Então, tudo tinha que ser resolvido dentro da própria casa. Então, quase todo servidor ele teve que melhorar o serviço de internet. Então, hoje em dia a gente se divide, a gente faz esse revezamento. Às vezes eu tenho que Entendi. viajar, tenho que ir em alguns locais, e parte na procuradoria, em parte a gente faz em home office, porque eu tenho internet melhor em casa. Exato. Eu falo assim que a pandemia realmente foi um divisor de águas mesmo, porque assim, é, fo- por um lado foi bom, digamos, em questão da internet, tudo. Por outro lado foi ruim. O bom é que, tipo, teve, como o senhor disse, tinha carrinhos cheios de papéis, com coisas assim, e agora diminuiu. O bom é que em questão do meio ambiente mesmo, né? Positivo. Mas também é triste, porque tudo a gente fica preso num negócio só. Não tem mais tanto aquela liberdade, digamos assim, né? A gente perdeu um pouco a liberdade depois da pandemia. E assim o contato com pessoas, né? Então, lá na procuradoria, de segunda a sexta, estávamos lá, todo mundo lá interagindo, conversando, e hoje em dia ficou raro. Por quê? Porque as equipes elas estão Divididas. pulverizadas, Uhum. elas vão parcialmente apenas. Então, sempre a gente encontra pessoas lá, mas não no número que encontrava antes. Era Uhum. comum a gente tomar um café 4 horas, 4h30 da tarde, reunia no local. Agora é muito difícil acontecer. Foi ficando para trás, né? Esse o contato físico com as pessoas, né? Foi depois da pandemia, foi se distanciando todo Isso. mundo, né? Ficando mais frio, né? E quais são os valores que o senhor leva para a vida? Ok, ok. Muito importante, né? Bom, para mim é essencial a fé, né? A Uhum. fé, eu venho de uma família, né? Minha mãe é uma pessoa muito, muito crente, né? Muito professa uma fé muito firme, que recebeu do pai dela, né? Eu sou do interior do Mato Grosso do Sul, Uhum. de Amambai. É uma cidade que você fala, a maioria das pessoas não conhece. Aí eu falo, mas Ponta Porã, a pessoa, Ponta Porã eu conheço. Porque Ponta Porã nem sempre as referências tão positivas, né? Uma terra, porque Ponta Porã é fronteira com o Paraguai, é a chamada Uhum. fronteira seca. Então, você atravessa uma rua e você sai do Brasil para o Paraguai. Então, você está em Ponta Porã, atravessando uma rua, você entra em Pedro Juan Caballero, que é a cidade que faz divisa. Então, é muito famosa, né? Porque realmente é uma terra muito importante para a rota do tráfico na América Latina. Então, é importante nem sempre por aspectos positivos. E eu sou lá de Mumbai, Uhum. certo? Morei lá até no início da década de 80, e houve alguns eventos familiares que acabaram nos empurrando ao fim lá para Rondônia, né? Entendi. Então, é essa fé que o senhor leva para a vida. Sim, muito importante. Lá na minha cidade, iniciou, os missionários batistas, iniciaram, salvo engano, lá na década de 50, algo assim, começaram a trabalhar. E o meu avô foi uma pessoa que teve um encontro com Deus através desse trabalho, né? E ele adotou uma fé muito firme, né? Uma fé nas escrituras, né? Na Bíblia e sempre frequentando a igreja, né? Assim, eu acho que o frequentar a igreja não é tão importante, né? As celebrações são importantes, mas o importante mesmo é você desenvolver uma vida com Deus, né? Sim. Uma devoção individual. E a nossa mãe, dentro das limitações dela, passou isso para nós. Então, isso sempre foi muito forte em nós, né? Então, primeiramente, fé em Deus, né? Família,
né? Família, eu acho que esses dois valores, né? Compromisso ético, porque aí desses valores há um desdobramento na vida, né? Sim. Compromisso ético, correção, com honestidade, né? O nosso pai, ele era muito, até certo ponto, bruto nesse aspecto, né? Ele não admitia que a gente fizesse qualquer coisa que fosse desonesto, né? E aí houve várias conversas com a gente sobre isso, algumas um pouco exasperadas, mas tudo para o bem. Então isso nós ficamos, entranhou em nós esses Uhum. valores, sabe? Respeito, né? Respeito aos mais velhos, eu acho muito importante, é um valor para mim, a fé, né? A correção, porque assim, tem um videozinho que faz um sucesso aí nas mídias que a pessoa fala, a geração de ouro está indo embora, e agora? O que acontecerá? O mundo continuará, né? Eu não gosto desse pensamento, da gente alimentar esse pensamento que a minha geração é superior à geração atual. E O agora, outro, né? e quando a gente morrer, o que vai acontecer? Vai acabar tudo? Não, a vida vai continuar, Vai. né? E olha, assim, eu vejo que, por exemplo, eu vendo o aspecto do ensino, né? O meu pai, ele tinha uma visão correta, sabe? Ele queria passar valores pra gente, só que havia muita brutalidade naquela época. Eu Uhum. fui criado num sistema muito bruto. Os meios de correções eram muito drásticos, entendeu? Sim. Entendeu? De uma maneira que se hoje um pai corrigisse um filho daquele jeito, ia dar polícia, ia dar problema. Então, assim, mas não é porque meu pai ele era num aspecto exagerado que eu vou desprezar o que ele fazia. O Uhum. método que ele usava para nos ensinar era muito pesado, mas o que ele nos ensinava era muito valoroso. E Com isso ficou certeza. entranhado em nós. Então, assim, somos seres humanos, então cada um tem seus defeitos, mas graças a Deus eu faço parte de uma família que tem valores. E isso é muito positivo, Com toda né? certeza. Eu falo assim que a gente tá aqui de passagem. A gente pode construir empresas, pode construir, pode deixar heranças para os filhos, tal. Mas o mais importante e essencial é o valor, é aquilo que a gente ensina para as próximas gerações e que deixa mensagem para as outras pessoas, né? Então, não é somente o dinheiro ou os bens materiais. Não, é o caráter, a pessoa que você foi, né? O legado que você deixou, né? Então, ou seja, seus pais, eles, embora, como você disse, o pai era ali rígido, né? Mais bruto, mas ele queria isso pro bem de vocês, Com né? certeza. A mãe também, né? Essa fé grande que se estendeu, né? É muito importante, é essencial. Então, esses valores são inegociáveis, né? Deveriam São. ser sempre negociáveis, porque se a gente constrói um patrimônio e perde, a gente recupera depois. Há Uhum, pessoas que quebram e recuperam. Agora, quando você começa a ter desvios éticos, de honestidade, aí fica muito difícil, fica. né? A minha mãe dizia o seguinte, que a lealdade é como se fosse um cristal. Na linguagem é muito apropriada, né? A minha mãe não tinha muito, ela nunca avançou nos estudos, né? Que era muito difícil na época dela, mas a praticidade da vida era muito vibrante, muito correta. Então ela dizia o seguinte, que a lealdade é como um cristal, que se você quebrar, você pode até colar de novo, mas vai ficar sempre uma marca, né? Exato. Então a gente não deve negociar com certos valores, a gente tem que né, manter uma postura e não arredar disso. Exato. E como que é o Antônio fora da área jurídica? Ali é, eu tenho uma vida um tanto quanto reservada, né? Uhum. Não necessariamente por causa do meu cargo, mas também por causa do meu cargo, né? Porque assim, como a gente mexe com processo, a gente mexe com interesse, sabe? Então, assim, a gente não pode ter muitos envolvimentos, por quê? Porque a gente pode ter algumas aproximações que complicam a gente, sabe? Uhum. Então, assim, falando uma realidade de uma cidade, Ourinhos é uma cidade pequena, Sim. né? 110 para 120 mil habitantes. Então, assim, não é incomum encontrar pessoas que já passaram no meu trabalho lá, né? E assim, eu não, quando eu estou com um processo, eu não posso ter raiva nem ter amor pela pessoa, tem que fazer o que tem que ser feito. Sim. Então, assim, e isso me leva a ter
a não estar em certas circunstâncias, em certos ambientes. Agora, Maria Antônia, isso infelizmente, eu digo, infelizmente é uma visão pessoal minha, e isso não é uma regra no Brasil. No Brasil, a gente vê a aproximação dos poderes, das autoridades de forma absolutamente indevida, né? Não vou dar nome para não criar complicações para mim, mas tem aí a história de uma autoridade no nosso país que realiza alguns eventos, vez por outra, e vai as pessoas de todos os poderes, vai pessoas que respondem processos que estão na mão dele. Então, assim, por essas e outras, mas eu aprendi, eu fui criado assim, então eu tenho uma vida reservada, pacata, eu valorizo muito minha família, né? Procuro praticar um esporte, eu andava correndo uma época bastante, aí agora para proteger o joelho, o tornozelo, eu pedalo mais, Uhum. né? Mas gosto muito de conversar, tenho amizade com muitas pessoas e por onde eu passo eu costumo manter os laços, né? Eu costumo dizer o seguinte, que pessoas são insubstituíveis, né? Sim. Amigos são insubstituíveis, então você não troca de amigos quando você muda de ambientes, como você troca um eletrodoméstico, Uhum. um aparelho celular, né? Eu digo assim que os amigos eles são acumulativos sempre. Sim. Ainda que você não fale com ele todo o tempo, né? Mas ele tá lá, e você sabe disso e você é importante para ele e ele é importante para você. De vez em quando é bom manter um contato para reafirmar isso, né? É isso. Eu sou uma pessoa que, como eu disse a você, eu tenho fé. A fé é uma das constituições mais rígidas em mim, né? É claro que a pessoa pode não concordar, não há problema algum, né? Há pessoas de diversas vertentes de fé e aos que não creem em nada, nem em ninguém, né? Respeito cada um na sua, mas para mim a fé é muito importante. Entendi. Então, o Antônio é mais reservado, né? Isso, sou um pouco. Tanto é, pelo modo de criação, quanto também pelo trabalho, né? Que também pede um pouquinho mais ser discreto, né? E deixa eu fazer uma pergunta. O senhor tem filhos? Positivo. João Marcos Uhum. e o Áquila. Nossa. Áquila, minha amada esposa, Elda, rondoniense, conheci ela em Rondônia, Uhum. constituímos família. Eu fui para Rondônia em 86, 1986. O estado de Rondônia havia sido criado há pouco, o estado de Rondônia foi criado no final de 1981 e Uhum. instalado em 4 de janeiro de 1982. E aí, em 86, eu fui para lá. Eu e parte da minha família, né? Questões, dificuldades familiares com nosso pai, nós tivemos que ir para lá. E aí lá o tempo passou e eu me casei. Elda, Ana, minha amada esposa, advogada, perita, trabalha na área de Olha. perita. E aí o nosso filho João Marcos, que é o mais velho, também é advogado, já ele terminou, concluiu o curso e passou na UAB. E o Áquila está no caminho dos estudos, né? O Áquila quer ir para relações internacionais, um futuro Nossa. diplomata, quem sabe, né? Olha. Áquila significa águia, né? Uhum. Além de ser o nome de um grande amigo do apóstolo Paulo, né? Uhum. A Bíblia relata que Áquila e Priscila, um casal que foi muito importante na vida de Paulo. Então temos uma sobrinha que se chama Priscila. E aí nós arrumamos o Áquila, né? Embora não possam casar, é óbvio, mas ficou registrado, né? O Áquila e a Priscila na família. Que legal. É um nome diferente. Sim, o nome. Bem diferente. E Sim, bonito. bonito o nome. Eu não sou místico quanto a isso, mas o nome de peso, né? Poxa, a águia é um animal lindo, né? Então é muito significativo. Com toda certeza. E como que o senhor é ali com a família? Gosta de estar sempre presente, reunido? Ah, sim, com certeza. Família, é como eu falei para você, né? Assim, na minha visão, é Deus antes de tudo, depois é a família, né? Uhum. Eu sou membro da Igreja Batista, mas a igreja como instituição, ela vem em segundo plano. Primeiro é a Uhum. família. Então, eu sou muito família, né? É, eu tinha uma propaganda antiga, né? A gente vai chegando aos 50, eu tenho 54 anos, a gente começa a usar exemplo, né? Que os mais novos não lembro, né? Mas tinha uma propaganda antiga que acho que era do Guaraná Antártica, não sei, que falava assim: ah, família que gruda, né? E aí eu sempre brincava lá, né? Então, assim, cada um tem seu estilo, mas eu valorizo muito a família, a gente é muito próximo, né? Eu procuro sempre estar mentoreando meus filhos, né? Dentro
dentro do que é possível, porque o que acontece, Maria Antônia, eu amo muito meu filho, mas o meu filho é uma pessoa independente de mim. Uhum. Então, às vezes a gente comete esse erro, mas há pessoas que cometem ele muito mais forte, de querer projetar a si nos filhos. Então, às vezes o cara teve uma frustração, o cara queria ser jogador de futebol, não conseguiu, queria ser cantor, não conseguiu, ele quer que o filho seja, né? E não, os nossos filhos têm que ser o que eles querem, né? Uhum. Então, por exemplo, a minha esposa é advogada, o João Marco é advogado, o Acre não quer fazer direito. É um direito dele, né? Uhum. Usando trocadilho, né? Se ele aceitasse a proposta, ele ia gostar muito, mas ele, por hora, está irredutível. Tudo bem, porque se ele fizer direito, ele pode seguir a carreira diplomática, que é o sonho dele, né? Mas ele, por hora, está irredutível, não há problema, Uhum. né? Cada pessoa é uma pessoa. Mas, enfim, a gente convive muito bem e eu valorizo muito a família. Sim, com toda certeza. É um, é um presente que Deus deixa pra gente e a nossa família, né? Isso é muito importante. E o que o Senhor deseja pra humanidade e também para os jovens de hoje em dia. Eu acho que, na minha visão particular, de tudo, Deus, né? Eu estava ouvindo um estudo sobre casamento e aí estava dando alguns números lá que proporcionalmente o número de pessoas que está se casando hoje em dia, não em termos absolutos, mas proporcionalmente, está maior na faixa de 40 indo para 50 anos em um segundo casamento. Então está havendo proporcionalmente um maior número de pessoas que estão casando novamente do que jovens casando a primeira vez. Então isso quando se analisa percentual. Então, hipoteticamente, você pega 100 mil jovens, tanto por cento casou desses 100 mil. E aí, se você pegar o número de pessoas nessa idade avançada, vai ser um percentual maior. E por quê? Aí vem a questão. Aí a pessoa que estava sendo entrevistada e dando dados, ela apresentou N razões, porque mudanças sociais não acontecem por um motivo só. Sempre são vários fatores. Mas ela fala. O primeiro que ela falou é que as pessoas estão perdendo assim o respeito pelo sagrado. Uhum. Ou seja, a religião, Deus tem deixado de ser importante. Então a ideia é assim, ó, vive o momento, seja feliz agora. Não existe depois. Então é mais ou menos isso. E ela falou literalmente, as pessoas perderam a nos termos que ela falou, a fantasia ou a esperança de um porvir. Então, como as pessoas perderam a esperança, as pessoas estão convictas de que tudo é aqui e agora acabou. Então, se é tudo aqui e agora, não existe plano B, não existe via alternativa. Eu tenho que ser feliz agora e acabou. E aí o que acontece? Se você acha que a infelicidade sua é o seu cônjuge, largue ele, arrume outro. E se replicar o problema, continue na busca, né? Então, assim, eu acho que falta isso, sabe? É claro que isso é muito subjetivo, né? Que a pessoa fala, mas isso é uma visão muito confessional, muito de crente e tal. Não, para mim Deus é um valor absoluto, supremo, e eu acho que falta isso. E eu acho que quando falta a espiritualidade na vida das pessoas, eu acho isso é muito ruim. Então, Sim. eu acho assim, sabe, Maria Antônia, que falta muito Deus na vida das pessoas, falta, assim, educação. Educação, como você disse agora há pouco, a gente vê assim, os dados revelam isso, que o estudante, a média do estudante brasileiro é muito, muito deficitária. Ou seja, você pega faz um recorte, você faz um corte na educação, você pega uma faixa de alunos que eles deveriam dominar plenamente as operações básicas e eles não sabem. Você pega esses alunos, eles não sabem fazer interpretações básicas, são analfabetos funcionais, porque o analfabeto funcional é aquela pessoa que sabe desenhar o nome dele, ele sabe escrever A, E, I, O, U, sabe dizer que aquilo são vogais, sabe que são consoantes, mas não sabe ler e interpretar textos simplórios. Exato. Então, eu diria que a sociedade precisa muito de Deus e precisa de educação, porque a educação, ela nos faz melhorar muito como seres humanos. Uhum. Com toda certeza. É, o que o senhor disse tá, eu acho que assim, correto, porque assim, hoje em dia, meio que perderam a fantasia, né? Perderam a fantasia, perderam a fé, estão perdendo a fé. E querendo ou não, o que Deus deixa pra gente, além da gente, porque na minha visão, Deus, cada um vem com um propósito.
né? Então, assim, todos têm um propósito igual, tanto o homem quanto a mulher. Eu acredito que seja para casar, para constituir família e uma nova geração. Esse eu acho que é o propósito de todos que nascem. Só que aí tem o livre-arbítrio. Então, cada um escolhe o caminho que vai seguir, não é? E então, assim, hoje em dia as pessoas estão menos românticas, né? Então, tá faltando isso, automaticamente elas se espelham no erro do outro, né? Então, hoje em dia a gente vê muitas pessoas, ah, não, porque meu casamento foi péssimo, que isso, que aquilo, não faz isso, não faz aquilo. As pessoas fazem o quê? O dela não deu certo, o meu também não vai dar, né? Se espelham muito. Então, Maria Antônia, e assim, nessa pegada de descrédito com a espiritualidade, com o sagrado, com o metafísico, com uma vida no porvir, as pessoas elas se tornam muito imediatistas, né? Então, a pessoa ela não quer esperar para algo, ela quer aqui e agora. Então, as pessoas na minha visão, né, e alguns dados revelam isso, têm se tornado bastante egoístas, ou seja, o hedonismo é a busca pelo próprio prazer a qualquer preço. Então a pessoa, ela quer ter prazer, ela quer ser feliz e ela vai remover qualquer coisa que represente um perigo a isso. E estava até fazendo uma reflexão na igreja e mencionando, eu estava lendo uma reportagem de imóveis, de apartamentos, não sei se apertamento talvez seria o termo mais adequado, de 9 metros quadrados, de 15 metros quadrados, ou seja, a pessoa não vive ali, né? A pessoa passa por ali, né? Porque é tudo assim encaixado. Para ela poder puxar a cama, ela tem que fechar a mesa. Para ela poder puxar uma mesinha para sentar e ler um livro, ela tem que empurrar os outros, tudo encaixado na parede. Então, Maria Antônia, é muito, eu vejo assim, na minha visão, com muita preocupação, no sentido até pena não é, gente, é complicado você falar eu tenho pena, porque aí a pessoa, você é superior aos outros, mas não é, porque olha só, o ser humano, Maria Antônia, ele é gregário, o ser humano, ele foi feito para conviver, a Bíblia fala isso, mas se você for para a sociologia, você vai ler isso, ou seja, o ser humano ele precisa de companhia. Ele não é um predador que vive só na natureza, como o leão vive, por Sim. exemplo. O leão ele vive só. Ele vai, abate a presa dele, se alimenta e volta e fica na dele e acabou. O ser humano não consegue. Uhum. Então, essa busca desenfreada pelo prazer tem, às vezes, feito as pessoas viverem de uma forma isolada. Só que mais cedo ou mais tarde elas terão que se reencontrar com essa situação, com esse clima horrível que ela está criando, porque à medida em que a pessoa começa a querer viver só, ela pode até conseguir, mas uma hora a vida vai cobrar um preço. Vai, com toda certeza. Eu falo assim, que todo mundo tem que arrumar alguém, e eu falo assim que é tudo no tempo de Deus. Se as pessoas tivessem um pouco mais de fé, elas não seriam tão inseguras com esse futuro próximo, né? E, né, talvez seriam melhores, né? Porque hoje em dia a gente, vamos falar que, convenhamos que tá difícil a sociedade em si, a humanidade, né? As pessoas estão amarguradas, são desrespeitosas com o outro, que só querem saber do dela, o outro que se dane, digamos assim. Então tá difícil, né? Então falta mesmo essa fé, né? Acreditar no melhor, que tá difícil de acreditar, né? Essas pessoas hoje em dia estão achando que não existe mais isso, né? Infelizmente, eu estava lendo uma reportagem sobre o custo daquelas armas que são utilizadas nas guerras lá, né? E cada míssil daquele, né? Agora até que não, né? Porque quando começa uma guerra, o mundo para ver, né? Havia uma época que você chegava, qualquer canal que você ligava, estava transmitindo quase que ao vivo os ataques lá da Rússia e da Ucrânia. Aí desgastou, aí já não falava mais nisso. Aí Israel, né, fazendo aquele contra-ataque lá, a faixa de Gaza, pelo ataque que ele sofreu em 7 de outubro, né, daquele grupo do Hamas. E aí, constantemente você vendo aqueles mísseis sendo jogados. Mas, Antônio, cada míssil daquele, ele custa na faixa de centenas de milhares de reais cada um. E você tem uma sociedade, ali mesmo na faixa de Gaza, pessoas morrendo de fome. Uhum. Então, assim, não dá para você achar que está tudo bem. Né? A gente tem melhorado, porque há pessoas que medem o mundo pelo tecnológico. A gente progrediu muito mesmo. Né? Se eu olhar da minha realidade, a minha infância, né? Ou seja, se eu for fazer uma mensuração do que havia em termos de diversão na minha infância e o que há hoje,
Não dá para medir, é uma fossa enorme de diferença. Só que o ser humano em si, ele não tem melhorado. A Sim, prova é isso: você vê pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo de sede e nações gastando fortunas assustadoras em materiais bélicos, em mísseis que são. Porque um míssil, Maria Antônia, não sejamos românticos, ele é feito para matar pessoas. sim. Né? Então, o mundo não anda bem. Aí volta naquele ponto que você falou, o que eu na minha falta uma espiritualidade. Não espiritualidade fanática, sabe, de dizer que é o outro que está errado, de querer sobrepor ao outro. Não, é uma espiritualidade para o bem da alma. Porque olha só, Jesus falou assim: vinde a mim, quem está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Uhum. Aprender de mim. Então, assim, cada um é livre para adotar o estilo de espiritualidade que quiser. Mas o meu paradigma de espiritualidade é aquela que dá descanso para a alma. O mundo Uhum. clama por isso. O mundo Uhum. está em convulsão constante hoje em dia. Exato. Ao invés de investirem em coisas boas, não estão investindo algo para, né, querendo ou não, prejudicar o próximo. É muito triste essa situação, né? E deixa eu fazer uma pergunta muito interessante. A gente falou que o estudo é bom, é importante, muitas das vezes é difícil, né? Mas assim, como o senhor era na escola, pequeno ali, na adolescência? Então, Maria Antônia, tem um familiar meu, que eu não vou dizer nome para não ter que dar explicações depois, né? Mas às vezes eu encontro ele e ele fala para outras pessoas, né? Olha, eu vi esse rapaz, ele estava sempre lendo, eu sabia que ele chegaria, porque eu ocupo um cargo que tem uma relevância, né? Eu me Sim. orgulho muito de ser membro do Ministério Público Federal, né? Pode não ser muita coisa para muitas pessoas, mas eu gosto, é uma carreira que eu almejei muito e eu lutei bastante. Uhum. Mas eu não vou chegar para meu familiar e falar, não, não era assim, mas não era assim. Eu não levava a sério meu estudo, né? Porque aí o que eu disse para você, quando eu resolvi estudar, eu tive que correr atrás Uhum. de conhecimentos que já era para eu dominar e eu não dominava, né? Uhum. Coisas muito básicas, né? Eu costumo falar brincando que o primeiro concurso que eu fiz foi como se fosse atropelado por um caminhão. Por quê? Porque eu não tinha os conhecimentos básicos da matemática, por exemplo, coisa comum como fração, você operar frações, conjuntos, aquelas grandezas inversamente e diretamente inversamente proporcionais, você medir uma área, medição de áreas, medição de volumes, essas coisas, isso é tudo básico, eu não dominava nada disso. Por quê? Porque eu não levei a sério lá atrás. Entendeu? Sim. Eu tinha capacidade, eu tinha, mas assim, o relapso, né? E aí tinha alguns problemas familiares, né? Como eu disse a você, a gente houve uma convulsão na nossa família na década de 80, quando nós tivemos que ir para Rondônia, algumas dificuldades de relacionamento com o nosso pai, tivemos que ir para lá mesmo, mas não é justificativa. Na verdade, eu tive uma postura de relaxo mesmo, né? E aí o que aconteceu? Aí eu fui confrontado, Maria Antônia. Quando o empreendimento que eu disse a você que nós tínhamos em Rondônia, quando ele não foi à frente mesmo, teve que parar, aí eu falei, poxa, eu vou fazer concurso público. E aí eu descobri, Maria Antônia, que eu sabia muito pouco Uhum. na área que eu me propunha a fazer concurso. Aí eu costumo dizer, eu escrevo algumas coisas sobre o concurso público, assim, algumas crônicas, sabe, das minhas passagens. Aí eu digo que eu cheguei numa encruzilhada. O que eu fazia? Eu admitia que eu não tinha esse conhecimento, ia atrás de angariar, ou então eu ia arrumar um emprego, sei lá, alguma coisa compatível, porque as pessoas às vezes elas falam assim, mas eu não vou usar o meu cargo, o juiz ganha muito. Poxa, mas vê a qualificação de um juiz, vê as Uhum. renúncias que ele tem que fazer, porque é o que eu falei para você. Eu tenho um estilo de vida, Maria Antônia, que eu considero compatível com o meu cargo. Um juiz deve ter também, ou seja, muitas vezes certas autoridades se privam de estar em certos locais, em certo ambiente, em virtude do cargo que ela ocupa. Então, aí a pessoa fala assim, não, mas poxa, é muito diferente. Eu sei que é muito diferente. A remuneração da mão de obra no nosso país é muito diferente. Mas eu acho que você achar que uma pessoa, vamos melhorar essa fala, eu acho que
você afirmar que uma pessoa sem qualificação e uma pessoa que tem uma vida de estudo e dedicação deva receber a mesma coisa, não vejo lógica nisso, né? Então, eu não estou desrespeitando, mas eu vi que se eu não me qualificasse, as minhas chances iam ser pequenas, né? Sim. Eu não sou dinheirista, não sou materialista, mas eu acho que é bom ter as coisas, até para abençoar a vida do outro, Uhum. não só para montar um patrimônio. Um dia eu vou embora. E tudo que eu fiz, e tudo que eu ganhei, todos os diplomas que eu tenho, eles vão ficar. Um dia alguém vai pegar e vai jogar fora aquilo. Tem as fotos que vão ficar, é assim que vai ser. Então, existem valores superiores a isso. Mas é bom você ter ganho. É Sim. bom você conseguir montar um patrimônio, como eu disse, até para abençoar a vida do outro. Uhum. Porque às vezes a pessoa ela começa a estabelecer uma vida, uma visão muito romântica da vida. Ah, esse negócio de dinheiro, nada a ver e tal. Não, eu acho que nós não podemos ser dinheiristas realmente. Mas você reprovar qualquer ganho, a gente precisa, Maria Antônia. Sim. Gostando ou não, nós vivemos num mundo capitalista. Então, nesse momento que eu fui confrontado pela minha falta de conhecimento. Eu Sim. fui atropelado no concurso público. Eu falei, gente, aí eu fiquei assim, falei, olha, agora eu tenho que tomar uma atitude aqui nesse negócio. Aí eu falei, não, eu vou estudar. Tomei vergonha na cara, falei, vou estudar. E deu resultado, graças a Deus. Assim, foi de uma maneira mais difícil, digamos assim, né? Pois poderia ter sido mais leve, mais fácil, né? Mas conseguiu, né? Consegui. E talvez para mim, Maria Antônia, foi o melhor, né? Porque há pessoas que não passam por isso. Uhum. Mas talvez, pela minha natureza, pelo meu história de vida, eu tinha que passar por isso. Então, eu tive um colega, eu entrei na faculdade com 27 anos, entrei na faculdade. Eu me formei em Direito, indo para 33 já. E eu tenho um colega que ocupa o mesmo cargo que eu ocupo, e ele entrou na faculdade, ele era ainda menor. Aí o Uhum. pessoal fala, ele era de menor. Não, tá errado, ele era menor. Ele ia fazer 18 anos. E aí ele concluiu com 23 para 24 anos, ele tomou posse como procurador da República. Eu entrei na faculdade com 27 anos. Cada um tem sua história. Então, Sim. para ele não era necessário passar esse caminho, porque para mim certamente foi. Então, embora eu tenha demorado, eu sou grato a Deus sempre. Foi na É, hora correta. é errando que a gente aprende, né? E eu falo assim que Deus coloca no momento certo. Ah, mas eu devia ter começado. Não. Se você tivesse começado antes, talvez não estaria aqui contando uma história bonita de ouvir, né? Porque é uma história que você vence, né? Que você passou por obstáculos, né? Não foi fácil chegar até aqui, né? Então, assim, é importante e Deus sabe de todas as coisas, não é? Sim. Então é importantíssimo. Um dos concursos, o primeiro, depois que eu reprovei nesse que eu te falei, eu comecei a estudar mesmo. Aí eu fiz um concurso para área de eleitoral e passei, só que eu não fiquei tão bem colocado, mas eu fui classificado. E aí veio a prova, olha só, de datilografia, mano. Então, você não sabe o que é a máquina de datilografia. Talvez saiba de museu, pois eu fiz prova com aquilo. E aí, Nossa. detalhe, teclado cego. Isso quer dizer o quê? Que não tem as letras nas teclas. Você tem que saber automaticamente. E eu tinha feito um curso de datilografia quando eu era criança, eu já não lembrava mais. Aí quando eu fui fazer um teste para ver a minha performance, era horrível, não passava de jeito nenhum. Aí eu arrumei a máquina, aí eu peguei uma máquina que tinha marcado as letras, aí eu coloquei esparadrapo em todas as teclas, e aí eu arrumei lá um relógio, né, para eu ir monitorando, que tinha um tempo. E aí todo texto que eu pegava, eu ia fazendo e tal. Então, assim, são adversidades, Maria Antônia, que se você, a gente vai sempre sendo confrontado. A gente, quando é confrontado, no fundo, a gente não gosta de ser confrontado, porque todo confronto, ele revela uma fragilidade nossa. A Sim. razão do confronto é isso. Você não confronta uma pessoa que tirou 10 na prova. Não, tirou 10, só recebe parabéns. Mas que tirou 4, 5, 6. Precisa ser confrontado, está faltando alguma coisa. Então, a gente não gosta. No fundo, nós não gostamos, mas é necessário. E é na hora do confronto, é a hora em que você vai decidir se você vai continuar na mediocridade ou se você vai procurar superar e melhorar. Com toda certeza. É importante, gente. E assim, quando a gente quer algo, a gente almeja muito algo, a gente vai atrás, estuda, né? Teve ali todo um suor por trás para conseguir.
né? E é isso, gente. Agora faleceu o Silvio Santos, né? Considerado um dos grandes apresentadores de televisão do Brasil e até do mundo. Uhum. E essa frase não é dele, eu já ouvi diversas pessoas dizer, mas ele repetia. Ele falava assim que é, ele, os que empreendem, os que triunfam, ele dizia assim: é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Triunfar dá muito trabalho. Corretamente, né, Mariana? Nós estamos falando aqui do ético, do legal, do honesto, né? Sim. Então, essa ânsia por dinheiro desenfreada tem levado muitas pessoas para o rumo da corrupção, da criminalidade. Não é isso. Nós estamos falando de triunfar corretamente. Com toda certeza. Eu também ouvi essa frase, eu achei inspiradora, viu? Porque é verdade, se você quer conquistar algo, você vai ali, ó, suar muito, vai passar noites em claro, estudando, vai ter que priorizar certas coisas, muitas das vezes você vai ficar naquela saia justa de, eu faço isso, eu faço aquilo. Ah, não, isso daqui é importante pra mim, então vou priorizar aquilo. E é essencial, né? É isso mesmo. Tem uma história, algumas histórias do Rui Barbosa, né, um jurista fenomenal do Brasil, e ele dizia o seguinte, que havia muita fantasia em relação a ele. Ele foi uma mente brilhantíssima, né, mas ele dizia que ele se esforçava muito para ele progredir, né, o tanto quanto ele progrediu. Ele dizia o seguinte, que era comum o pai dele chegar e falar assim, ó, tá na hora de deitar, vai deitar. E ele ia deitar. E ele esperava o pai dele dormir e ele voltava a estudar. E ele relata que era comum ele colocar uma vasilha com água debaixo da mesa e deixar os pés dentro para ele não dormir enquanto estudava. Então, a gente vê, às vezes, Maria Antônia, alguns triunfos, né? Como o próprio Silvio Santos, mas se você ler alguma coisa da história dela, do Silvio Santos é inspiradora demais. O camarada vendia caneta, vendia capinha para colocar título de eleitor. Quer dizer, hoje não tinha mercado para nada, não se vende mais isso. Mas olha que lindo, ele saiu de lá, se tornou uma pessoa. E eu li uma época, assim, até onde eu sei, até o pouco que eu sei do Silvio Santos, ele dizem que é uma pessoa muito, foi uma pessoa muito ética, muito caridosa, ajudou muitas pessoas sem fazer propaganda. Você ouvia de quem foi ajudado, não dele. E uma época, ele era a pessoa física que mais pagava impostos no Brasil. Olha só. Né? Então, assim, uma pessoa que não tinha condição nenhuma. Um excelente referencial. Humanamente falando, um ótimo referencial para nós. Com toda certeza. Ele foi assim, uma grande pessoa, né, mostrando o seu caráter, que é muito importante, mostrando a fé também, né, achei isso muito bacana, ele falando assim sobre Deus mesmo em Sim. si, né? O como Deus ajuda nós, né? E foi lindo, né? E toda essa trajetória, por isso que eu até buscando uma frase que eu falei ali, mais para trás, assim, o que eu disse, que a gente deixa o quê? O legado que a gente deixa é o caráter, é o respeito, é como você foi com as pessoas, e ele foi a prova viva de que isso é válido, porque assim, ele foi, e aí a herança ficou, né? Vai ser Maria dividido. Antônia, eu tenho exemplo na família, vou evitar nomes para não ter problema, mas olha só, quando a pessoa falece, ou às vezes nem faleceu, está em vias de falecer, já começa a dar problema por causa do patrimônio, viu? Uhum. E esses valores são maravilhosos, né? Ou seja, inspiradores, né? Ou seja, ele é uma pessoa de fé, até onde se divulga, uma pessoa ética, uma pessoa caridosa, né? Uma pessoa que ajudava o outro, porque nós falamos agora há pouco dessa questão das redes sociais. Você vê os influencers, os YouTubers da vida, ele fazendo as coisas para quê? Para gravar e jogar na rede e ter um monte de compartilhamento e tal, e na verdade ele vai monetizar muito e ele vai ganhar dinheiro, ou seja, pessoas, falando de um modo bem cru, há pessoas ganhando dinheiro na desgraça dos outros. Uhum. E nesse aspecto consta aí de várias pessoas que o Silvio Santos ajudou, e ele nunca divulgou isso. Quem divulgava era alguém lá às vezes e tal. Então isso aí é fenomenal, isso é inspirador. Muito. E agora, Antônio, a gente vai para um bate e volta. Hum. Bate e volta, eu vou falar uma palavra, você vai falar aquilo que define essa palavra, tá bom? Pra você. Vamos lá. Família. Abrigo.
Deus, topo, amigos, indispensáveis, filhos tesouros, e a vida. maravilhosa. Aê! E antes que eu me despeça, né, eu vou pedir para que o senhor deixe uma mensagem. Mas antes dessa mensagem, a última pergunta, uma pergunta-chave. Que o Antônio falaria para Deus se encontrasse face a face. Só agradeceria. Explicando, né? Eu só agradeceria, porque Deus é tão maravilhoso, Deus é tão grande, e eu sou tão pequeno. Ontem eu estava lendo um texto em que, lá do Antigo Testamento, que Isaías entra no templo. O capítulo 6 de Isaías narra que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías entrou no templo e ele contemplou o Senhor sentado no alto sublime trono. E a Bíblia fala que ele olhou, olhou, e ele viu, e a Bíblia narra que os anjos rodeavam, falando assim: Santo, Santo, Santo. E Isaías só disse assim: ai de mim. Então é só agradecimento, porque sendo quem eu sou, porque alguém pode olhar de longe sem me conhecer direito e achar que eu sou grande coisa. E eu não sou, porque eu sei que não sou. Mas mesmo assim eu sou valoroso para Deus. Isso mesmo, amém. E agora eu peço para o senhor deixar uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo e que ouviu até o final. Ok, Essa câmera aqui. aqui, ok. Isso. Eu deixo um abraço a todos os que estão vendo, os que verão essa mensagem. E repetindo um pouco o que eu falei, cada um pensa na sua espiritualidade, cada um acredite em si. Eu sou um exemplo prático de que é possível virar o jogo. Eu citei um colega que ele logo que ele completou maioridade, ele já estava na faculdade, ele passou em um concurso e ele está no Ministério Público Federal hoje. Heitor Alves Soares, um grande amigo meu que mora em Sergipe. Mas eu sou digamos, o outro lado, né? Eu fui concluir o segundo grau com 24 anos, já ah, e concluir no sistema de supletivo. Então, o que eu deixo para você é o seguinte: acredite, antes de tudo, em Deus e acredite muito em você. Todos nós somos capazes. Se nós acreditarmos em nós temos que acreditar. Nós somos capazes à medida em que nós colocamos em prática aquilo que nós almejamos. Porque sonhar sem colocar em prática é algo que não faz sentido. Então nós temos que sonhar sim, mas lutar para conquistar. Então eu deixo para você isso. Acredite em você. Acredite antes de tudo em Deus e acredite em você. Nós somos capazes muito, muito, muito. Linda mensagem. Somos capazes de tudo mesmo e ainda com Deus, nada Com pode certeza. nos atrapalhar, não é? Com certeza. Senhor Antônio, muito obrigada. Estou muito feliz em recebê-lo aqui no nosso podcast. Agradeço imensamente por ter aceito o convite, ter vindo aqui, contado um pouquinho da sua vida profissional, a pessoal, né? E muito obrigada mesmo, de verdade. Sou muito grata. Quando quiser voltar, as portas do nosso Pod com ele estarão abertas. Eu agradeço o privilégio de estar nessa noite aqui com você e a oportunidade de falar um pouquinho, dividir experiências, né? Sim. Nós somos seres históricos, então por sermos seres históricos, nós vamos sendo formados a cada momento. Então, aquilo que comatou, aquilo que me forjou, que me formou, pode servir em alguma medida para alguma pessoa. É assim que funciona, né? Um ajuda o outro. Esse é o resumo da humanidade. Daí o homem não pode viver só. Nós não fomos feitos para isso. Então é isso. Espero que em alguma medida eu tenha conseguido transmitir alguma boa mensagem, sempre à disposição e muito sucesso. Muito obrigada. Que nesta mesa sente muitas pessoas que tragam mensagens valiosas, que inspirem vidas aí por muito, muito tempo. Muito obrigada, senhor Antônio. Deus abençoe o senhor, viu? Fico muito feliz. Amém. Sucesso para nós. Obrigada.
É isso, gente. Vamos terminando o nosso pod com ela. Espero que vocês tenham gostado. Amei receber este convidado de hoje. E eu peço para que curtam, se inscrevam, compartilhem, comentem, tá bom? Não se esqueça de seguir nossas redes sociais, tá bom? É isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau!